Investimento pré-fixado ou pós-fixado? Qual é o melhor? Qual você deve escolher? Se liga nesse vídeo. Eu sou a Ariane Cedrais, esse é o canal Contas Comigo, um canal de educação financeira. E antes de eu responder essa dúvida de muitas pessoas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, porque muita gente tem essa dúvida. Então ajuda teu amiguinho. Pois é, se vocês perguntam, eu invisto no pré-fixado ou no pós-fixado? Isso vai depender muito se você... qual é o seu objetivo, né? Para variar, sempre vai depender. Seu objetivo, qual é a taxa do pré-fixado, ao que o pós-fixado está indexado. O pré-fixado é aquele que traz o valor já definido. Por exemplo, teu investimento vai render 5% ao ano. Tá ali já certinho, bonitinho. Você já sabe quanto vai ser ao final do investimento. E normalmente o pré-fixado ele tem uma data final, ele não tem uma liquidez, então você só retira no vencimento. Então todas as características daquele tipo de investimento. O pós-fixado é aquele que tem um indexadorzinho, né? Um indexadorzinho que ele está normalmente indexado a alguma siglinha, né? Um CDI, Selic, PCA, TJLP. TJLP não tem sido usado mais, mas a gente tem ali uma letrinha para dizer que ele pode passar por variações naquela rentabilidade. Então, o que é que eu vou escolher? Um pré-fixado ou um pós-fixado? Vai depender. Se o pós-fixado está te oferecendo, por exemplo, hoje a gente tem um IPCA bem baixinho, né? Taxas baixíssimas. Tá sendo vantajoso? De jeito nenhum. Entre um pré-fixado e o IPCA, provavelmente, depende muito do pré-fixado, e o pré-fixado está sendo mais vantagem, né? De acordo com o prazo. Então, se um prazo de até 2 anos, o IPCA provavelmente não vai dar aquele estouro. A gente espera, né? Senão a gente entra num outro tipo de crise financeira que eu nem quero comentar aqui com vocês. Mas o ideal é que você analise. Eu vou pegar a Selic, que é uma taxa de juros que vem caindo, a taxa de juros do país vem caindo nos últimos meses. Existe a possibilidade de novos cortes, a gente está bem certo com relação a isso, mas, né? Mas como uma ferramenta da política do governo atual é o corte da taxa de juros para incentivar o consumo, é possível que ela sofra algum corte ou não, ou se mantenha estáveis, e aí pelos próximos, digamos, 2 anos. Pegando um investimento que você vai fazer por 2 anos, em que te oferece uma taxa de juros pré-fixada de 5%, e a taxa de juros hoje que está 3%, qual é melhor? 5%. Lembrando que você tem que avaliar as características e o risco em si da operação. Eu estou aqui só te falando a análise da rentabilidade, mas quando você vai fazer a análise de um investimento, você analisa como um todo, você analisa tudo, certo? Não é só um pedacinho, não é só a rentabilidade. Mas a critério de desempate, a rentabilidade vai sim estar ali, você precisa analisar aquilo. Então, presta bastante atenção qual é o índice que está ali indexado, certo? E qual é a taxa do pré-fixado, para você analisar qual é o prazo, quais são as condições daquele investimento e a partir daí tomar a sua decisão. Mas, levando em consideração na análise que você vai fazer, se é a Selic, CDI, que é bem próximo um da outra, não vai variar de acordo com o outro, né? A Selic dita o CDI. Então, você vai olhar assim, se no curto prazo ou no longo prazo, qual é aquela taxa que aquele investimento está oferecendo. Ariane, mas eu estou pensando no longo prazo.
No longo prazo, eu peguei um investimento de longo prazo que está me dando uma rentabilidade um pouco mais alta, uma rentabilidade de 8% ao ano. E o que eu estou comparando é um indexado ao CDI. Então, nesse longo prazo, nesse prazo um pouco maior, qual é a probabilidade da taxa de juros crescer tudo isso? Né? Não vejo tanto crescimento assim na taxa de juros pelo histórico dos últimos anos dela. Então, vai no prefixado. São análises que você vai precisar aprender a fazer, né, para ir aprimorando a maneira de você escolher. É isso que eu ensino para os meus alunos. Você tem que saber analisar. Não adianta dizer assim, ó, esse. Mas por quê? Como é que você sabe se é esse ou esse? Né? Então, é ir estudando. Então, essa é a análise que você vai aprendendo a fazer com o tempo. Você não aprende do dia para a noite tudo sobre investimentos. São anos estudando isso. Então, você vai fazendo aos poucos e tomando as suas decisões. Mas entre pré-fixado e pós-fixado, você já sabe qual é a diferença e o que você deve buscar em um e em outro, tá? Então, tendo mais dúvidas sobre investimentos, manda aqui nos comentários ou inbox no Instagram, o que quer que seja, eu atendo a todo mundo. Beijo, te vejo no próximo vídeo.